Deus, na verdade, Ele sabe como fazer as coisas, né? E Ele faz de acordo com o querer, de acordo com a vontade dEle e dentro do tempo dEle. A gente não consegue antecipar, mudar as coisas, né? Às vezes a gente questiona algumas questões até ver o próximo passo. Aí, às vezes, o próximo passo vem e a gente vê que as coisas começam a se encaixar de alguma forma, porque Deus quem faz. Irmãos, foi muito bom ter estado com vocês pela manhã. Na verdade, a gente fala assim, ter estado como se fôssemos visitantes. Nós não somos visitantes, né? Mas, assim, pelo fato de muitas vezes convivermos muito tempo longe, sempre quando a gente está aqui, esse é um motivo de muita alegria, não é? Quando eu estou aí sentado ouvindo, é ótimo do mesmo jeito. E quando eu estou falando é ótimo, mas tremendo um pouquinho, né? Porque sempre dá uma tremidinha quando a gente vai falar para vocês a seriedade disso. Mas foi muito bom hoje pela manhã ter compartilhado um pouquinho daquilo que Deus tem feito. Hoje a palavra pela manhã foi gratidão. Gratidão por aquilo que Deus tem feito. E aí nós vimos um pouquinho esse que Deus tem feito através do campo missionário, várias coisas que Deus tem feito através da Igreja Batista São Parque, São Basílio, usando nossas vidas de alguma forma como instrumento de Deus, não é? E a gente, irmãos, reconhece isso com clareza, não é? A gente, quando está lá no campo, a gente sabe que nós estamos ligados a uma igreja. A Igreja Batista do Parque São Basílio, que nós estamos de alguma forma representando vocês também, não é? Estamos juntos, nós louvamos a Deus por isso, então é sempre com seriedade. Agora à noite eu quero compartilhar com vocês um outro texto muito conhecido, eu sou o pastor dos textos conhecidos, né? Um outro texto muito conhecido, e um texto que também marca muito a minha vida. Eu quero compartilhar, convidá-las a abrir suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 3. E nós vamos ler de 1 a 11. Se puder colocar, os irmãos estiverem aí, 1 Samuel, capítulo 3, de 1 a 11. Tá? Eu convido a igreja, em reverência ao nosso Deus, se colocar em pé, e vamos fazer uma leitura como fizemos pela manhã, uma leitura responsiva. Os irmãos leem um versículo e eu leio o outro, não é? Embora que ali não está numerado, mas se possível coloque versículo por versículo, tá bom? Então, vocês leem aí na versão do ecrã, e eu vou ler aqui na minha versão que eu tenho aqui, tá bom? Vamos lá? Eu começo e os irmãos continuam. Diz assim a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 3, versos de 1 a 11. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Pode mudar? E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, então o Senhor chamou Samuel, e este respondeu: aqui estou. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou, se o Senhor me chamou. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-se. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Esse é o último que nós vamos ler. Disse o Senhor a Samuel:
eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse culto tão maravilhoso que o Senhor nos dá o privilégio de, com portas abertas, prestar ao Senhor. Nós sabemos que há lugar no mundo que as pessoas não têm esse privilégio que nós temos aqui. E nós te agradecemos por isso. Agora que mais uma vez lemos a Tua palavra e vamos meditar nela. Pai, em nome de Jesus, tenha liberdade para desafiar as nossas vidas. Nos fazer entender o Teu querer, nos confortar, nos exortar de acordo com o Teu querer, a Tua vontade, mas de forma que nós saímos daqui impactados e desejosos de ser uma pessoa nova, de ser uma pessoa a ter atitudes diferenciadas que glorifique o nome do Senhor. Recebe nossa gratidão. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, obrigado. Baseado então nesse texto que nós lemos, é claro que em alguns momentos vamos citar alguns outros textos, ou o próprio texto mais para frente ou mais para trás. Eu quero falar um pouquinho nesta noite sobre o tema ouvindo, entendendo e obedecendo a voz de Deus. Ouvindo, entendendo e obedecendo a voz de Deus. Essa é mais uma das histórias bíblicas bem conhecidas na Bíblia. Eu acredito que você já deve ter lido isso aí algumas vezes. Particularmente quando eu era criança, me encantava com os fatos ocorridos com Samuel. Eu gostava muito de ler e de ouvir a respeito desse texto. E esses fatos desafiavam muito a minha vida como criança. Eu não só ouvia, mas aquilo me desafiava. É interessante que a minha chamada para o ministério pastoral e missionário se deu ainda quando criança, e com uma experiência parecida, muito parecida com o que aconteceu com Samuel. A minha esposa também foi chamada quando criança. E Deus tem chamado, irmãos, muita gente ainda criança. Ainda na flor, na tenra idade, Deus tem chamado muita gente. Mas Deus também tem usado a história do menino Samuel, essa história que nós terminamos de ler, Deus tem usado essa história para desafiar a todos nós. Deus tem usado essa história para desafiar tanto os adultos quanto as crianças. Ou seja, todos nós fazemos parte do conteúdo que esse texto que nós lemos nos mostra. Todos nós. Isso não é com uma criança. Isso aconteceu com uma criança, mas Deus nos ensinando através dessa criança. Os fatos ocorridos com Samuel se deram num momento muito específico para o povo de Deus naquele contexto. E tudo indica que não era um momento muito bom quando isso aconteceu. Os irmãos vão ver que o texto nos dá uma dica sobre como estavam as coisas quando ele relata no versículo 1, e diz assim que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Eram momentos difíceis. Ao comentar sobre o texto, os estudiosos indicam que havia uma ausência muito forte da ação profética naquele contexto. Tudo indica que apenas 2 profetas, e esses 2 muito pouco conhecidos, atuavam naquele contexto. Nós vemos isso em Juízes 4:4 e 6:8. 2 profetas apenas, e praticamente desconhecidos atuavam ali. Contudo, a ideia... Só um pouquinho. Contudo, a ideia é de que não havia profetas reconhecidos publicamente, essa é a ideia do texto. Não havia profetas reconhecidos publicamente e aprovados por Deus, aos quais o povo pudesse consultar com o fim de ouvir a voz de Deus e aprender a respeito da vontade, daquilo que Deus queria para a vida deles. Na verdade, voltando um pouquinho atrás, havia sim o ministério de Eli e os seus filhos. Tanto que o texto se dá junto com Eli. Mas aquele já era um ministério, o ministério de Eli, aquele já era um ministério que Deus reprovara, porque não estava andando de acordo com o querer e a vontade de Deus para o povo. Já era um ministério reprovado.
E por isso, na verdade, o povo não tinha a voz de Deus. Aquele era um momento, irmãos, de uma das piores crises que uma pessoa ou um povo pode ter. Sim, uma das piores crises que uma pessoa ou um povo pode ter, que é a ausência de orientação divina para a vida. Quando não há orientação de Deus, seja qual for a razão para isso, fica-se sem saber o caminho no qual seguir. Não há orientação, não há caminho. Sabe, irmãos, quando uma pessoa não segue as orientações de Deus para a sua vida, esta pessoa não vai estar neutra, não. Preste bem atenção. Quando uma pessoa não segue as orientações de Deus para a sua vida, ela não vai estar neutra, não, em hipótese alguma. Ela vai terminar seguindo uma outra orientação que não é a orientação de Deus. Ou é a orientação, ou é a orientação de Deus, ou outras orientações que vai te conduzir aos caminhos que não são os caminhos de Deus. Em outras palavras, não existe neutralidade. Se você não segue as orientações de Deus, você vai seguir outras orientações que não são de Deus. Não adianta você, não, eu não sigo isso aqui, não, mas eu estou firme aqui. Está nada. Ou você segue a orientação de Deus, ou você vai seguir outras orientações diversas que não são de Deus. Este texto é muito rico em conteúdo, mas eu quero colocar o meu foco em Samuel nesta noite. Na verdade, eu poderia dizer, relembrar com vocês, por ser esta uma história muito conhecida, relembrar sobre alguns fatos interessantes que ocorreram com Samuel e que este texto, ele nos mostra. E eu tenho certeza que essas orientações, elas vão ser bênção para a minha vida e vão ser bênção para a sua vida. Eu pretendo, como todo pregador às vezes fala, eu pretendo não ser muito extensivo, mas trazer algo para a gente conseguir compreender. Eu quero então olhar para algumas ênfases do texto, voltadas especificamente para a vida de Samuel. E a primeira ênfase que eu quero ver com vocês é: Deus chama Samuel, ele ouve, mas não entende a voz de Deus. É a primeira ênfase que esse texto dá. Deus chama Samuel, Samuel ouve a voz de Deus, mas ele não entende a voz de Deus. A palavra hebraica usada aqui no versículo 1, quando diz o jovem Samuel, é a palavra Naar. E ela indica um jovem adolescente. De fato, estamos falando com uma criança. Ela indica um jovem adolescente. E nesse caso, vários estudantes do Antigo Testamento, entre eles Flávio Joséfos, vai dizer que Samuel estava no início da adolescência quando isso acontece. Ou seja, Samuel tinha em volta de 12 anos de idade, quando essa história acontece com Samuel. Quando eu fui chamado por Deus, eu também tinha 12 anos de idade. O verso 1 diz que Samuel, preste bem atenção, o verso 1 diz lá no início que Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ou seja, na visão deste verso, Samuel de alguma maneira já estava envolvido com as coisas de Deus, através do serviço a Eli, o sacerdote. Ele estava ali no templo, servindo a Eli, envolvido com as coisas de Deus. Ele havia sido separado para servir ao Senhor no templo, de uma forma muito específica, e a ideia era que ele se envolvesse cada vez mais com tudo aquilo que envolvia o trabalho sacerdotal no templo do Senhor, e conhecer aquilo que estava acontecendo de alguma forma, e saber cada vez mais aquilo que estava acontecendo. Mas, contudo, quando a gente vai para o verso 7, num próprio texto, o verso 7 vai dizer que, porém, veja, o verso 1 diz que Samuel servia ao Senhor no templo, perante Eli. O verso 7 vai dizer, porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor a Samuel.
É interessante. Apesar de Samuel ter sido separado para servir a Deus no templo, e ele servia, mas ele ainda não conhecia a voz de Deus. Ele ainda não tinha tido a ideia, talvez, é um conhecimento, pode ser entendido como um conhecer pessoal de Deus. A ideia do texto é essa, é que Samuel ainda não tinha um conhecer pessoal de Deus. Ele não sabia distinguir a voz de Deus para a sua vida. Embora no templo, embora servindo perante Eli, Samuel não sabia ainda distinguir a voz de Deus para a sua vida. E neste caso, e por não conhecer a voz de Deus, Samuel confundiu a voz de Deus com a voz do sacerdote Eli. Tanto é que Deus chamou, e Samuel foi para Eli: estou aqui. Irmãos, tantas vozes que muitas vezes tentam nos ensinar e nos conduzir por caminhos diversos, que não são o caminho do Senhor. Tantas vozes por aí, que tentam nos ensinar e tentam nos conduzir por caminhos diversos que não são o caminho do Senhor. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele diz que as suas ovelhas ouvem e conhecem a sua voz, como a voz de um pastor. As ovelhas do Senhor, elas ouvem e conhecem a voz do bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Samuel não reconheceu a voz de Deus num primeiro momento da sua vida. Uma invenção minha, o texto diz isso, e você pode estudar o texto, que essa é a ideia que o texto vai dar. Isto serve como um alerta para cada um de nós nesta noite. Essa é a primeira ênfase do texto. Serve para um alerta para mim e serve para um alerta para você. Sabermos reconhecer a voz de Deus e não confundi-la com as vozes dos Elis da vida. Não confundi-la com vozes outras, que muitas vezes tentam nos arrebanhar, que muitas vezes tentam nos conduzir, que muitas vezes tentam nos ensinar aquilo que não é o ensino de Deus para nossas vidas. As minhas ovelhas, o Senhor Jesus diz, eles ouvem a minha voz. A ideia de que o bom pastor, quando fala, as ovelhas desse bom pastor, ele reconhece a voz do bom pastor. E a minha pergunta aqui nessa lição é: você tem conseguido distinguir a voz de Deus para a sua vida? Ou será que qualquer voz que venha, você segue como se fosse uma voz de Deus para a sua vida? Irmãos, a voz do Senhor, ela é inconfundível. E nós podemos dizer hoje que a voz do Senhor, ela sempre vem ligada a isso aqui. Sempre vem ligada a isso aqui. Paulo, lá em Gálatas, já dizia que, se mesmo que apareça um anjo do céu, ele fale um outro evangelho que não seja esse, pegando essa palavra evangelho, que lhe traga um outro ensino que não seja este ensino, uma voz que vem e te oriente que não seja essa orientação, considere anátema. E a palavra anátema no contexto do Velho Testamento, sendo usada no Novo, significa consagrado para destruição, porque não é a voz de Deus. Você tem sabido reconhecer a voz de Deus para a sua vida? Interessante essa primeira ênfase que esse texto nos traz. Samuel ouviu, mas não soube reconhecer a voz de Deus. Ele foi para Eli, e não era Eli quem estava o chamando. Mas uma segunda ênfase que esse texto nos dá, é uma ênfase muito interessante também que esse texto nos dá, é que Deus insiste na chamada a Samuel. Você pode até pensar isso como uma redundância, mas não é redundância não. Deus não apenas chama,
Mas Deus insiste na chamada a Samuel. São 4 vezes. Versículo 4, versículo 6, versículo 8 e versículo 10. 4 vezes Deus insiste com Samuel. A ideia é que, na verdade, Deus não se cansa de nós, ou não se cansa de nos dar oportunidades para mudanças, oportunidades para entender o querer dele para as nossas vidas. Deus não se cansa disso. E, na verdade, se Deus se cansasse, bastava a primeira chamada a Samuel e viu que Samuel já foi para outro lugar, já fala: não, você não conhece nada, pá. Como diz lá o angolano, conhece nada, pá. Deus já faria isso. Eu que estou te chamando, você vai lá num camarada, você não me conhece, conhece a minha voz? Não, Deus insiste. 4 vezes. São 2 ideias interessantes aqui. Primeira que é a urgência. Urgência em que o ser humano, o servo de Deus, urgência em que o ser humano, o servo de Deus, atenda, escute e atenda a voz de Deus. Reconheça essa voz de Deus. Queridos, Deus está interessado em que você de fato reconheça quando Ele fala com você. É interessante que o filho, quando ouve o pai falar, às vezes nem vê, mas já consegue reconhecer a voz do pai. Oh, é meu pai. Já aconteceu isso com você? Você está chegando, ninguém te viu, mas você já encontra o filho correndo para te abraçar, porque ouviu. Meu pai está chegando. Deus tem urgência em que cada um de nós saibamos de fato reconhecer a voz dele. Irmãos, não existe voz de Deus fora da palavra de Deus. Você pode falar tudo que você quiser, fulano, beltrano, ciclano, pode falar tudo que quiser, pode servir no melhor curso de teologia do mundo, se não estiver aqui, não é classificado como voz de Deus. É isso aqui que nos ajuda a definir a voz de Deus. Eu falo isso sem medo. Você pode ser um alto estudante de teologia, não concordar comigo e querer me contrastar. Não tenho medo. É aqui. É aqui. A palavra de Deus. Uma outra coisa que nos dá a ideia nesse texto é que, nessa parte específica aí, é a chamada da graça divina de Deus. Ela é repetida até que consigamos entendê-la. Alguns autores vão trabalhar com essa ideia, com essa insistência, e vai falar: olha, essa é a chamada da graça divina de Deus. E Deus vai nos chamar, porque senão Ele já destruiria esse mundo, acabaria com tudo logo. Mas Ele insiste em nos chamar, Ele insiste em nos dar tempo, Ele insiste em tentar nos fazer entender, às vezes, os nossos erros, nossos passos, as nossas ideias que não glorificam, não vêm do Senhor. Ele insiste em que nós reconheçamos e que nós nos aproximemos e nos chegamos a Ele a cada dia mais. E por isso, Ele insiste conosco: Samuel, Samuel, João, João, Maria, Maria, Antônio, Antônio, José, José. E Ele continua te chamando. Ele continua insistindo com você. Mesmo que às vezes Ele te chama para um lado, você sai pelo outro. Ele continua insistindo. Como diz Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. E aí o texto continua. É a ideia da chamada de Deus para a salvação, para a obediência, para segui-lo, para ter o Deus como único Deus vivo e verdadeiro. Deus continua insistindo com você. Deus continua insistindo comigo. Deus continua insistindo com cada um de nós, para que você entenda o querer dele para a sua vida. Pega esse individual para você. Deus continua insistindo para que você entenda qual é o querer dele para a sua vida. Porque Ele quer você do lado dele.
reconhecendo a voz dele e fazendo o que ele quer, para que o nome dele seja louvado e glorificado e a sua vida seja um instrumento aonde você estiver. Uma outra ênfase que esse texto dá, e a terceira que eu quero falar com vocês, é que finalmente Samuel entende a voz de Deus e responde a ela. Esse momento acontece no texto. Então há um momento que ele não entende, há um momento em que Deus insiste com ele, mas há um momento em que Samuel entende a voz de Deus. E ele responde de uma forma positiva a esta voz. O versículo 10 diz assim: então veio o Senhor a Eli. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Preste bem atenção. O Senhor veio, novamente, ali esteve, e não chamou de forma diferente, não. Ele não fez nenhuma forma diferente para Samuel entender. O texto está claro. Chamou como das outras vezes. E agora Samuel respondeu: fala, porque o teu servo ouve. É claro que depois de ir 3 vezes a Eli, eis-me aqui, e ele fala: não sou eu. Até que chegou na 3ª vez, Eli fala: olha, tem alguma coisa diferente aí. Não sei o que estou te chamando, é Deus que possivelmente quer falar com você. Tanto que depois, mais à frente, no capítulo, Eli vai ficar curioso. O que foi que Deus falou com Samuel? Ele vai ficar curioso, e ele vai chegar e, olha, fala para mim, o que foi que Deus te falou? E Samuel, uma criança, ele vai ser fiel em colocar o que Deus colocou. Mas quando chega ali na 3ª vez, ele fala: olha, é Deus que está te chamando possivelmente. Quando você ouvir essa voz, diga para ele: ó, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aqui é o momento então em que Samuel entende a voz de Deus. Alguém teve que ajudar Samuel a entender a voz de Deus. Alguém teve que ajudar Samuel a entender a voz de Deus. E como muitas vezes, irmãos, nós precisamos ajudar pessoas a entender a voz de Deus. Como às vezes é necessário que pessoas nos ajudem a entender a voz de Deus. Como há pessoas nesse mundo afora, necessitando de alguém que vá até elas e as ajude a entender a voz de Deus. Porque elas não entenderam. Isso não é novo, não. Isso é antigo, lá do Velho Testamento. Quando começa a perseguição com a igreja primitiva, vê o que aconteceu com Filipe, por exemplo. Filipe, né? Ele estava correndo, o Espírito Santo conduziu ele, quando o etíope estava lendo o texto, e ele pergunta: então, você entendeu? Ele falou: como é que eu vou entender? Se não há quem me explique. A verdade é que sempre há necessidade e nós estarmos dispostos a ajudar outra pessoa a entender o querer de Deus. E aqui, finalmente, Samuel entendeu. Apesar de tudo, Samuel ter entendido, apesar de tudo, Samuel poderia não ter ouvido a voz de Deus. E não ter aceitado. Ele aceitou. Mas ele poderia ter tido uma ação diferente. Isso já estava acontecendo. Então este ponto mostra um contraste muito forte: obediência e desobediência. Os versos à frente deste capítulo mostram que Deus estava cortando o ministério de Eli de forma precoce. Eli, o sacerdote, ainda teria muita coisa a fazer, mas Deus estava antecipando o tempo dele, porque ele não estava obedecendo a Deus. Mas aqui a gente vê que Samuel, aliás, o texto mostra que Samuel se comprometendo em ouvir e obedecer o querer de Deus para a sua vida. E quando ele entendeu, olha, é o Senhor que está falando consigo, e ele ouve, ele já não corre mais para Eli. Ele entendeu: opa, Deus está falando comigo.
Deus está falando comigo. E quando vem a voz, Samuel, como das outras vezes, nada diferente. Nada diferente, não teve um estrondo, não teve um isso, não teve um aquilo, não teve aquilo outro, não. Do mesmo jeito. E a voz fala, Samuel. E Samuel automaticamente fala, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E esse falar, o teu servo ouve, não é simplesmente ouvir de ouvir. Fala, Senhor, porque eu estou aqui disposto. Eu estou pronto, eu estou desejoso para ouvir o Senhor, estou desejoso para tentar cumprir aquilo que o Senhor quer para a minha vida, eu estou desejoso para obedecer o seu querer para a minha vida. Irmãos, nós precisamos estar dispostos a responder positivamente ao chamado de Deus. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Você tem entendido esse chamado de Deus para a sua vida? Eu não sei se vocês já ouviram, o pastor já deve ter escutado, os pastores aqui já devem ter escutado isso. Pessoas falam, como eu queria servir a Deus. Ele me falou lá tal tempo. Alguma coisa aconteceu, essa pessoa não entendeu, foi por outro caminho, e depois já não tinha mais tempo, ela está arrependida. Mas já não consegue fazer o que fazia antes, que poderia ter feito antes. É claro que todos nós podemos ser bênção a partir do momento que nós estamos para frente, não interessa a idade. Nós podemos ser um instrumento e devemos ser esse instrumento de Deus. Nós precisamos estar dispostos, irmãos, a responder positivamente ao chamado de Deus. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Você já entendeu ele? Ou você não quer entender? Ou você entendeu, está fingindo que não está entendendo? Qual é o chamado de Deus para a sua vida? O chamado de Deus para a sua vida é quem vai orientar a sua vida. E não você que tem que orientar esse chamado. Em outras palavras, significa dizer que esse chamado, ele nos redireciona. Eu considero que eu tinha vocação para ser advogado e considero que eu tinha vocação para ser engenheiro civil. Gosto de todas as duas coisas com a mesma intensidade. Mas com 12 anos, Deus falou para mim, olha, Gilberto, eu quero você no meio desse povo pelo qual você está orando. Eu quero você no meio desse povo pelo qual você está orando. Quando eu fui para o seminário, aquela febre dos seminaristas, naquele contexto, uma escola muito boa, vim de São Paulo para cá, e era o meu sonho estudar numa escola boa, pedi isso a Deus com 12 anos de idade, e Deus me trouxe aqui para o Rio. Rio tem uma participação muito forte no meu ministério, em termos de formação, em termos de tudo. E ali naquela febre dos estudos, às vezes o seminarista, não, rapaz, você vai para onde? Para a África? Não, que África, nada. Vamos arrumar uma igreja boa aqui para a gente pastorear. O ensino que nós estamos tendo aqui, a capacitação que nós estamos tendo, nós temos que pastorear aqui numa igreja boa e ficar por aí. Isso eu estou falando, a minha época de seminarista, 1991 a 94. E aí Deus falava para mim, não. Você vai para lá. E eu simplesmente falei, Senhor, como eu disse para o Senhor há 12 anos, eu estou disposto a servir. Mas eu estou falando isso não é por minha causa, eu estou falando isso por causa de cada um de nós. E eu volto a repetir, qual é a chamada de Deus para a sua vida? Você tem entendido a voz de Deus? Ou será que Deus chama, você tenta tampar o ouvido? Ou você não está entendendo, você está indo em um outro lugar, pensando que é Ele que está te chamando, e não é aquilo que está te chamando. Ele está te atraindo de alguma forma, o A, B, o C ou o D, as coisas, talvez esteja te atraindo de alguma forma, por alguma razão, mas talvez não seja elas que Deus quer para você. Não é essa a chamada de Deus para você. E é necessário, irmãos, a gente entender essa voz de Deus e seguir isso. E eu passo para a última ênfase, o texto. Aliás, na verdade, eu já falei, né? O texto não é a última ênfase, é que eu estou pegando. O texto é muito rico. Eu nem falei aqui sobre Eli, sobre os filhos e sobre outras questões. A minha ênfase é aqui, Samuel. E a última ênfase que eu quero ver com vocês é essa. É uma pergunta, para que Deus nos chama? O que Ele quer conosco?
Interessante, né? Eu sei que cada um de vocês tem essa resposta, por isso que eu falo que esses textos servem para trazer à tona, talvez coisas que a gente deixa de lado, talvez coisas que a gente vai esquecendo, talvez coisas que precisam ser revistas, vir à superfície novamente, e nós voltar a persegui-las, talvez como fazíamos outrora. Coisas que tem que nos voltar a trazer emoção, emoção de servir, emoção de estar envolvido, não ver a igreja como mesmismo, um lugar que eu vou porque estou acostumado a vir, eu vou porque isso me emociona diante de Deus, eu gosto de estar ali, eu estou servindo ao meu Senhor, eu tenho que fazer porque Ele me chamou, e você não está aqui perdido. Deus conhece cada um de nós que estamos aqui. Isso também não é frase de efeito, porque eu não gosto delas. Pense você bem ou ruim, seja qual for a coisa que está na sua cabeça, Deus sabe exatamente o que você está pensando. E mesmo ali, Ele continua falando, Samuel, Samuel, fulano, Beltrano, Antônio, Maria, João. Ele continua te chamando ali, aonde você está, na sua situação. Porque é você que Ele quer atingir. E por que Deus nos chama? O que Ele quer conosco? Os versículos de 11 a 21 do capítulo 4, Ele revela, mostra Deus revelando os seus planos a Samuel. E mostra o que Ele queria fazer através dele. A verdade, irmãos, é que Samuel passa a ser um juiz, um profeta, ensinando o povo sobre o que Deus queria. Na verdade, Samuel passa a ser um porta-voz. Há autores que vai falar que Samuel é diferente de todos os demais. Ele passa a ser um porta-voz direto de Deus. Ele passa a ser a voz autorizada de Deus no contexto em que ele estava. Porque ele era bonzinho? Não, porque ele se dispôs a obedecer a voz do Senhor. E Samuel então foi um profeta, um juiz diferenciado. E o objetivo dele é mostrar ao povo os caminhos do Senhor. Assim diz o Senhor. E esse Samuel, ele ungiu os dois primeiros reis de Israel, o rei Saul e o rei Davi. E o poder que Deus deu a Samuel foi tão forte, que o rei Saul, Samuel ungiu, eu não sei se existe essa outra palavra, ele diz ungiu também. Ele colocou, e em nome do Senhor, ele tirou. E colocou Davi no lugar. A palavra que vai aparecer aí mais adiante, por volta ali entre 11 e 21, vai dizer que o poder de Deus estava com Samuel. É uma metáfora que vem de combates, de guerra. A ideia é um arqueiro atira uma flecha no objetivo. E essa flecha, ela não pode cair em terra. E o texto vai dar essa ideia, a flecha não cair em terra. Porque se a flecha cair em terra, significa dizer que o alvo não foi atingido. E a ideia que dá com Samuel é que a flecha sempre atingiu o objetivo. Porque Samuel se dispôs a ouvir. Houve momentos que ele ouviu e não entendeu. Nós somos um Samuel. Nós somos um Samuel. Houve momentos que ele ouviu e não entendeu. Mas quando ele entendeu, ele não quis mais deixar de entender e fazer o que Deus queria. A partir do momento que ele entendeu, ele quis a cada momento perseguir aquilo. Fazer aquilo que Deus queria. Então Deus envia Samuel para representá-lo no meio do povo. E é justamente isso que Deus quer de cada um de nós. Representá-lo no meio do povo. Talvez eu possa dizer que nós somos os profetas contemporâneos. Não na visão que muitos falam por aí. No sentido de um cargo acima de todos os demais. Não. Um profeta contemporâneo no sentido de sermos alguém compromissados com a palavra de Deus,
e levarmos esta palavra de Deus ao povo que precisa ouvir esta palavra de Deus. É essa a resposta para que Deus nos chama, o que Ele quer conosco. Deus, na verdade, Ele quer compromisso, Ele quer um povo compromissado com Ele e com os valores da sua palavra. Por mais simples que nós sejamos, irmãos, por mais que aconteça, aqui ou ali, coisas nas nossas vidas, Deus quer um povo compromissado com Ele e com os valores da sua palavra. E Ele quer que nós pagamos o preço por isso, se for necessário pagar o preço. Samuel pagou um preço forte. Ainda como criança, começa com Eli. O Eli logo em diante, que eu já citei aqui, fala: Samuel, me fala o que Deus falou para você. O garoto falou: bom, se você quer ouvir, não é? E ele foi e falou: olha, Eli. E ele fala lá: Deus diz que você está errado. Você não está compromissado com Ele. Você está indo por caminhos completamente diferentes dos caminhos de Deus. E Ele está tirando você. Você acha que Eli gostou disso? Quando Samuel chega para Saul, por exemplo, e vai falar a Saul, acabou. Com o temperamento que Saul tinha, ao ponto de perseguir Davi como perseguiu para matar. Você acha que Saul gostou de Samuel falar isso para ele? Se for preciso pagar preço, nós temos que estar dispostos a pagar preço. Para que o povo entenda o querer de Deus. De fato, que de fato você tenha Deus, é isso que Deus quer, como o seu Deus, Deus único e verdadeiro. É isso que Deus quer de você. Que você tenha Deus, como se Deus único e verdadeiro. E por isso, a insistência: Samuel, Samuel, João, João, Maria, Maria, Antônio, Antônio. Que Deus nos ajude, irmãos, a entender isso. Simples, é simples assim. Que Deus nos ajude a entender isso, e a cada dia nos dê força de renovar o nosso compromisso com Ele. Se alguém não tem esse compromisso, que faça hoje esse compromisso de ter Deus como seu Senhor, como seu Deus vivo, único e verdadeiro. Enquanto há tempo de você fazer isso. Se você não tem esse compromisso, que hoje seja o dia para você falar: Senhor, como Samuel falou lá, eu quero falar hoje: eis-me aqui, transforma a minha vida. Ó Senhor, eis-me aqui, eu quero pôr adiante o chamado que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, eis-me aqui, eu quero de fato ter compromisso com o Senhor, com o teu querer, com a tua vontade. Vamos orar. Pai, obrigado por cada pessoa que está aqui, pela tua palavra. E a partir de mim, Senhor, ajude-me a cada dia a entender o teu querer. Não confundir a sua voz com outras vozes que estão por aí. Ajude-me em nome de Jesus, cada um de nós, a entender a sua voz. Estarmos dispostos a reatar, a assumir compromissos sérios com o Senhor e obedecer ao chamado do Senhor para as nossas vidas a partir da igreja local. Cada pessoa, por mais simples que ela seja, que seja o instrumento do Senhor, como Samuel foi, para que o povo, aonde estiverem, saiba que exista um único Deus, vivo e verdadeiro. Recebe nossa gratidão, eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, que Deus abençoe.